doutora Keti, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu aqui agradeço, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu sei que você veio de tão longe, mas com certeza, para mim é uma honra trazê-la aqui com conteúdo, com uma capacidade, né, tão grande assim, para trazer informações diferenciadas para o nosso programa. E aí, fala um pouquinho do seu currículo para os nossos internautas e telespectadores. Então, minha formação é em psicologia e eu comecei a me interessar pela área da sexologia, acabou aparecendo muitas queixas sexuais e eu entendi que era um caminho importante aí para tentar ajudar principalmente mulheres, que é o foco do meu trabalho no ambulatório que eu ajudei a fundar. O foco do meu trabalho eram mulheres com disfunção sexual. Então, na verdade, eu segui muito minha carreira por aí, escrevo para escrevo para o UOL, enfim, eu tento fazer um caminho em que a gente consiga abrir a porta para falar sobre sexualidade, para que as mulheres possam expressar um pouco mais aquilo que elas sentem, aquilo que elas pensam. Claro, atendo homens também, mas acabo fazendo um foco um pouco mais no universo feminino, que eu sinto que é mais carente nesse sentido, que precisa um pouco mais. Então, é isso, assim, eu sou professora de um curso de pós-graduação, que é uma formação para sexólogos, e acho que é isso. Eu trabalho em 2 hospitais, tenho 2 consultórios, enfim. Olha aí, é tudo, né, gente? Ela sabe muito. Então, eu agora vou aprender com ela também e vamos ensinar para a nossa sociedade também. Porque a gente sabe que nós estamos vivendo uma fase de transformação, né? E, às vezes, as pessoas têm dificuldade de lidar ainda com o seu próprio corpo, com a sua própria sexualidade, aliás, com tudo. Então eu queria saber, doutora Keti, eu gostaria de saber se dá para misturar sexo e amor ou essas coisas são mesmo diferentes? Então, na verdade, assim, as pessoas são livres para exercer a sexualidade delas, seja só para fazer sexo, seja para unir sexo e amor, seja só para fazer amor. E eu acho que mesmo os casais que têm uma sintonia, as parcerias, né, que têm uma sintonia mais afetiva, também conseguem em algum momento fazer um vínculo só sexual, pontual, e em outros momentos fazer uma mescla entre o afeto e o sexo. E algumas parcerias têm um contrato estabelecido de que a relação é só sexual mesmo. Então, são pessoas que se encontram ocasionalmente e que praticam, têm um ato sexual, ou que se encontram em um único momento e que conseguem também, às vezes, como falamos um pouco antes de iniciar o programa, assim, que conseguem também em algum momento, acabam de se conhecer e conseguem pontuar o que é o sexo naquele momento e só. E às vezes a relação evolui para um afeto, às vezes não. Enfim, o importante é que muitas vezes, acho que principalmente no universo mais feminino, é como se a mulher só tivesse a permissão para fazer sexo quando ela tem um vínculo afetivo, quando ela tem o amor envolvido. E no fundo, assim, todas as pessoas são livres para exercer a sua sexualidade, para exercer a função sexual, independente de estarem vinculadas afetivamente ou não. Claro que isso é muito subjetivo e muito individual, depende de cada um. Algumas mulheres e homens também só faço sexo se tiver algum envolvimento afetivo. Outras pessoas não. Então, o importante é que a pessoa respeite aquilo que ela sente, aquilo que é importante para ela. Fazer amor vai além do simples momento? Aí, isso daí que elas pediram para eu perguntar, por quê? Elas se sentem muito constrangidas ou até rejeitadas quando sai com um homem numa noite especial, ou conheceu numa balada, ou num clube, de repente parece-me que aquela atração bateu, aquela química bateu, aí combinam, jantam junto, e fica apenas um dia, sai, tem aquela vida sexual legal naquela noite, aí nunca mais volta. Então ela se sente muito, muito assim, como que se diz, para baixo, relegada em termos de sexo, ou que não foi bem conduzida, ela não conduziu bem o cavalheiro, ou porque, vamos falar a palavra certa, que ela não foi gostosa e que ele não apreciou como mulher. Explica um pouquinho essas dificuldades que a mulher tem de entender esse aspecto, sabe? Ele foi, saiu, não quis mais. Ela se machucou muito.
Então, na verdade, assim, eu entendo que esse processo é muito da autoestima, principalmente da mulher. Então, assim, as mulheres que têm uma autoestima preservada e que entendem qual é o papel naquele momento, o desejo é encontrar alguém para sair naquela noite, para ter uma relação sexual. Então, o objetivo fica claro muitas vezes para o homem. Esse é o objetivo, esse é o contrato ali estabelecido, porque eu entendo que assim, toda parceria, mesmo que seja só sexual, existe um contrato, existe, naquele momento, assim, existe uma relação. E às vezes aquela relação é muito pontual. Eu acho que as mulheres têm um pouco mais de dificuldade de ter esse processo de aceitação, por conta de questões da autoestima, que eu acho que a mulher, assim, aí a gente entra num outro campo, assim, da cobrança mesmo da figura feminina, a figura masculina em cobrança às mulheres, de que tem que ter o corpo perfeito, de que... E as mulheres entram muito nesse processo quando elas... Então aí eu falo, às vezes os consultórios de psicologia estão bem mais vazios do que os de cirurgia plástica, porque no fundo, assim, se as pessoas trabalham a aceitação, se as mulheres aceitam a forma como elas são, aceitam o envelhecimento, se aceitam de verdade, se amam de verdade, tudo bem de ter uma noite e ser pontualmente aquela noite. Às vezes, a busca é outra. Então, eu acho que os objetivos precisam estar claros. À medida em que ela inicia um processo com alguém, hoje em dia a gente ainda tem os aplicativos, né, de celular, que é assim, eu entendo isso. O aplicativo, ele tem uma função super objetiva. O sexo. Só que para algumas mulheres o aplicativo ele serve para buscar uma parceria, para buscar um companheiro. E para o homem está claro que ele está buscando ali uma noite, é o sexo naquele momento. Só que para isso não dá para chegar e, bom, é agora. Não, então tem um pouco de conversa e às vezes a mulher, né, neste processo de sedução um do outro, a mulher acaba confundindo isso como, pode progredir para uma relação. Então eu acho sempre importante, assim, a dica que eu costumo dar, assim, eu acho sempre importante, à medida em que se começa uma relação de qualquer tipo, seja só para finalizar uma relação sexual, enfim, é importante que a mulher tenha clareza dos objetivos dessa relação. Então qual é o nosso combinado aqui? É só isso. Ou então, assim, olha, eu estou aberto para outras coisas, ou não, assim. Eu entendo que a mulher espera uma devolutiva. Sabe aquela coisa do dia seguinte, de dar uma ligadinha, né? Então, eu acho que a pergunta que você fez é essa. Se a mulher tem autoestima boa, ela não vai trazer isso para a autoestima dela. É comigo, o problema foi comigo. Não teve química, ou então realmente foi uma situação pontual, foi sexual e eu aproveitei e me diverti. Isso é importante. Agora, outra pergunta, o sexo, ele tanto fortalece uma relação como ele pode afastar. Isso eu digo no dia a dia, no casamento assim de 20 anos, 30 anos, 10 anos, ou um namoro prolongado. Isso tanto ela pode fortalecer como pode também afastar, porque aí vira rotina, cansa. Qual o conselho, você como sexólogo, qual o conselho que você daria para as pessoas, as mulheres principalmente, porque eu ouço muito de boca de mulheres, assim, eu tô cansada, porque eu não quero fazer mais sexo, porque, não, toda noite não, porque não quero mais, eu tô com o saco cheio. Aí vamos recair nos defeitos, né? Nos defeitos, que então esses dias eu entrevistei um rapaz aqui, que ele se casou, ele está escrevendo um livro, gostaria até de convidá-los para o lançamento do livro. Achei super... o título do livro bem bacana. O que acontece depois do sim? O que acontece depois do sim, do casamento, né? Então, por isso que ele está escrevendo o livro, porque até o papel higiênico que eu colocava no banheiro não era do jeito que ela queria colocar. Aí ela pendurava o pano de prato, eu falei, daquele jeito não, pendura... Então, ele falou, que me levou a escrever um livro. Qual o conselho que você daria para essas mulheres cansadas, que já estão até sem... iniciativa sem gosto, mas sem prazer?
Primeira coisa, sair da rotina, sempre. Eu entendo muito isso que você fala. Depois do sim, o que acontece normalmente? Assim, as pessoas estabelecem uma rotina muito desgastante e até natural, que nós temos mesmo uma rotina estabelecida de trabalho, de questões de relacionamento, enfim, de resolver coisas da família. Mas o que é muito importante assim, é que o casal estabeleça algumas metas para sair da rotina. Porque tudo que é rotina é cansativo mesmo. E tudo que é rotina acaba perdendo o desejo, né? Todo dia, né? Exatamente. Então, assim, o que eu acho super importante, que eu sempre oriento os casais. Primeiro, assim, é até uma técnica que eu trabalho com terapia de casal, assim, pelo menos uma vez por semana, o casal tenha um momento de lavar a roupa suja, literalmente, assim. Essa coisa que você falou do papel higiênico, daquilo que incomoda, daquilo que está fora de lugar, não ficar fazendo isso todo dia. Olha, você deixou isso fora de lugar, olha aquilo. Em algum momento da semana, o casal se encontra para resolver essas questões. Olha, você fez tal coisa, e eu sempre falo assim, tentar tirar a acusação. Olha, você fez tal coisa. Não, olha, eu me sinto melhor quando você faz dessa forma. Eu entendo que quando a gente acusa outra pessoa, a gente faz uma crítica, a pessoa já se fecha e não consegue construir algo positivo dentro daquilo. Então, a primeira coisa assim, é transformar a queixa em solicitação. Olha, eu prefiro, eu me sinto melhor, eu gosto mais quando você me toca dessa forma, eu acho que o nosso sexo fica melhor quando a gente está num espaço diferente. E assim, porque muitas vezes o que acontece também na rotina dos casamentos é o homem se queixar porque não tem relação sexual todo dia ou a cada, sei lá, uma vez por semana, porque o ritmo é muito individual, e isso acaba sendo também um agente que promove a baixa autoestima do casal, assim, acaba baixando a autoestima do casal em função disso. Porque ele não me deseja mais, porque não é que não deseja mais, o desejo sexual, ele, assim, claro, você olhar para uma pessoa, isso ocorre num desejo, mas o desejo, ele vem muito de dentro da gente, assim. Então, uma relação boa, uma relação afetiva boa, um casamento que tem assim, que tá bem, que tá... eu digo assim, estável, né? Claro, todo mundo tem as suas dificuldades. Dá para ter uma vida sexual muito saudável desde que o casal consiga olhar para o sexo como uma coisa positiva, como uma coisa que vai trazer saúde, que vai trazer qualidade de vida para eles. Em geral, assim, a função do sexo no casamento é ter filhos. E aí, depois que tem filhos, perde um pouco a função. Então, acho que é sempre importante a gente fazer o foco, assim, a função do sexo é o prazer, sempre. Então, se a gente para de investir no nosso prazer, óbvio que a gente para de investir na relação sexual no casamento. Às vezes histórias de abuso, de estupro, às vezes histórias de violência que acabam fazendo com que a mulher não consiga atingir orgasmo. Mas eu acho que a principal causa da falta de orgasmo feminino, que aí eu acho que dá para a gente trabalhar aqui rapidamente, assim, é a falta de conhecimento do corpo. Então, assim, os homens, eles se masturbam precocemente, eles acabam conhecendo o corpo deles. Tudo bem que eu acho que, assim, é um funcionamento que é mais, além de ser mais fácil, eu acho que é mais explorado mesmo. E a mulher não. Então, assim, muitas mulheres que chegam ao meu consultório ou lá no hospital, assim, elas acabam não compreendendo muito bem a fisiologia mesmo. Então, muitas vezes, mas eu fico ali, eu chego próxima, mas eu não consigo. Então, são dados estatísticos, assim, de que as mulheres, primeiro, né, tem muita fantasia de que só com a penetração elas conseguem ter orgasmo. E a maioria das mulheres, né, então esses são os dados estatísticos, 70% quase das mulheres só tem orgasmo com a estimulação do clitóris. E muitas mulheres, primeiro, não se permitem a isso, ou se tocarem durante o ato sexual, ou usar algum recurso que facilite o toque no clitóris,
clitóris e acabam não se permitindo ter o prazer mesmo por falta de conhecimento. Então eu entendo assim que à medida em que elas conhecem a fisiologia, eu até indico muito, assim, acho que a masturbação é super importante, conhecer o próprio corpo é super importante, mas eu também entendo que algumas mulheres não se permitem, não conseguem compreender isso como uma coisa bacana, enfim. Então, é claro, dentro do que cada uma consegue fazer, eu acabo indicando porque eu acho extremamente importante que a mulher conheça o seu corpo para que ela consiga ter uma relação sexual satisfatória. Então, sim, os homens e mulheres têm tempos diferentes. Só que o tempo diferente não precisa ser um problema, porque muitos casais têm a fantasia de que precisamos atingir orgasmo juntos. Não necessariamente. Cada um pode atingir no seu tempo, cada um pode atingir da sua forma, desde que a relação sexual não acabe quando um dos dois atinge orgasmo. Então, por exemplo, o homem tem a ejaculação precoce, muitas vezes por conta de ansiedade, são questões que precisam ser trabalhadas. Então, a gente até ensina algumas técnicas, por exemplo, uma técnica fácil durante a penetração, quando o homem está próximo de ejacular, ele tira o pênis, tenta segurar um pouco a ejaculação, depois continua a penetração, para ver se ele consegue manter pelo menos um pouco mais de tempo e, sem dúvida, trabalhar questões psicológicas que envolvem essa ejaculação precoce. É muito comum, hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas, então é uma disfunção que é muito comum, tem sido muito apresentada em função dessa condição da ansiedade, mas o que é importante? À medida em que um finaliza, ajudar o outro a finalizar, né? Eu acho que esse é o grande segredo. Então, mesmo que o homem termine antes, e às vezes a mulher termine antes, estar junto ali do outro. Essa é a parceria sexual. Então, o que eu sempre digo, se vocês estão ali dentro de uma parceria, é descobrir o que o outro gosta, é descobrir o que a mulher gosta, onde gosta de ser tocada. Só que muitas vezes, essa descoberta, ela tem que também ser dita. Às vezes as pessoas ficam com um pouco de vergonha de dizer isso, assim. Eu falo, tem que dizer, mas eu fico com vergonha. Eu falo, então pega a mão e coloca onde você gosta. Tem que dar dicas do que eu gosto e do que eu não gosto. Porque senão eu falo, às vezes a pessoa acha que está abafando e não está, né? Não está sendo bom. Então eu acho que é importante que a gente dê também essa devolutiva e vá trocando, porque daí a chance de os dois atingirem orgasmos e saírem satisfeitos dentro da relação é muito grande. Você acha que essa dificuldade ela é acentuada mais nas mulheres, por exemplo, de 30, 40? A juventude tem essa mesma dificuldade? Hoje não, acho que isso não existe assim na juventude, ou então ainda naquelas famílias tradicionais que ficam falando não pode fazer isso, ainda o bloqueio faz com que as moças também tenham essa dificuldade. Então, é uma pergunta super interessante, assim, porque, primeiro, a gente tem a ideia de que as pessoas jovens, elas têm uma vida sexual super ativa. Tudo bem, os hormônios estão muito mais em evidência, isso acaba provocando muito mais o desejo e muitas vezes até uma relação sexual mais satisfatória. Mas isso não é condição, entendeu? Assim, tem muitos jovens que, por mais que tenham super informações, assim, eu acho que até é uma questão que para mim está muito emergente, eu tenho falado muito isso nas minhas palestras, assim, o número de pessoas doentes que cresceu, assim, de doenças sexualmente transmissíveis. A gente tinha uma diminuição muito grande com relação tinha um aumento muito grande com o uso de preservativo e, consequentemente, uma diminuição muito grande de novas pessoas doentes, e de 2 anos para cá nós tivemos um aumento muito significativo, principalmente das pessoas jovens. Então, a gente entende assim, de que o jovem, como ele está muito conectado, então ele sabe tudo, ele sabe que tem que usar preservativo, ele sabe tocar o corpo, ele sabe, e não é verdade, porque isso, assim, faz parte muito do universo psicológico do jovem, não é só uma condição. Eu acho que o jovem tem muita informação, mas não sabe o que fazer com essa informação. Então, eles têm lá, assim, um universo enorme de informação, mas eles não têm comunicação, eles não se comunicam. As famílias chegam e falam, olha, você quer saber, o que
que você quer saber sobre sexo que eu falo? Ah, mas eu converso com os meus filhos sobre sexo, eu falo lá na mesa o que eles querem saber. Só que, assim, muitas vezes os pais perguntam, mas eles não estão ali próximos para compreendê-los. Então, eu acho que, assim, isso é muito importante. Até fazendo, assim, saindo um pouco do assunto, mas falando do tal do jogo da baleia azul, que foi super comentado a semana passada, assim, a grande questão que eu acho que falta hoje em dia é a comunicação entre as famílias. Cada um está no seu tablet, no seu celular, cada um está vivendo o seu momento e ninguém está prestando atenção no outro. E eu acho que entre os jovens que se relacionam também acontece muito isso. Ninguém está olhando para o outro. Eu estou aqui me conectando com o celular, ah, vamos transar agora? Ok. Ah, usa preservativo, não usa preservativo? Isso não tem sido mais nem questionado. Porque eu acho que, assim, a nossa geração teve uma coisa muito, até meio traumática, assim, né, com relação à AIDS, de que os nossos ídolos morreram de AIDS, então a gente viu as pessoas sofrendo e morrendo por conta disso, e isso os nossos jovens não acompanharam, eles estão tendo agora, assim, qual é a previsão? Quem fica doente de HIV, tudo bem, toma remédio e fica lá, e continua vivo, entendeu? Então isso fez diminuir drasticamente o uso do preservativo. Então, assim, né, eu sei que a pergunta era outra, mas eu preciso dizer isso, eu acabei até perdendo para onde eu ia, assim, mas é super importante a gente falar sobre isso, voltar a discutir, mas assim, lembrei que, assim, se os jovens são tão resolvidos, não, eles não são tão resolvidos. Eu acho que quanto mais a gente amadurece, mais a gente tem o conhecimento do corpo e talvez, assim, valorize coisas, não valorize coisas que antes eram super valorizadas, principalmente com relação ao corpo e tudo, assim, e que faz toda a diferença. Agora, só voltando à questão que a gente falou até no outro programa sobre a busca pelas cirurgias plásticas e tudo, assim, o que eu vejo com relação às mulheres, a maioria das mulheres que têm disfunção sexual, elas não lidam bem com o próprio corpo, elas acham muitos defeitos. Então, assim, a dica que eu daria, à medida que você está numa relação sexual, aproveite, se permita, curta e curta seu corpo e a sua parceria. Porque eu gostaria de falar também, tanto ela que já lida com essa parte aí, sobre sexo do mesmo gênero, com o mesmo gênero, né? Pessoa, como se atrai, como fica excitado, como faz sexo com a mesma pessoa, que jeito, de que maneira, todo mundo fala, mas porque hoje não pode ter preconceito, ninguém tem preconceito, cada um sabe do que gosta e faz o que gosta, mas a gente também, eles ficam, mas e as doenças, né? Não sei se em curto prazo, minutinhos mais para você falar, para a gente deixar aberto para estar discutindo isso no próximo programa. Então, assim, na verdade, a questão da orientação sexual, assim, é onde a pessoa dirige o desejo dela. Então, claro, uma mulher pode ter uma orientação sexual homossexual, heterossexual, um homem também, assim. E hoje em dia nós temos muitas variações, tem o pansexual, enfim, tem muitas variações, assim, que são tidos como orientação. Por um tempo, a homossexualidade foi vista como uma doença e hoje não é mais, graças a Deus. Assim, que bom que tiveram mudanças importantes assim com relação a isso, mas eu acho que as pessoas ainda têm muitas dúvidas, o preconceito ainda fica um pouco presente, assim. Então, quando a gente se pergunta, né, mas como que essas pessoas fazem sexo? Elas fazem sexo como qualquer outra, não tem diferença, assim. À medida em que eu desejo uma outra mulher, eu vou curtir o corpo dessa mulher, eu vou desejar, eu vou fazer com que ela se sinta bem e vice-versa. E à medida em que eu desejo um homem, eu também vou curtir o corpo desse homem e fazer com que ele se sinta bem e vice-versa. Não sei, eu acho que assim, eu dei uma resumida porque eu sei que a gente está encerrando, mas eu acho que é um assunto super bacana. Agora, é claro, o risco de DST é igual para os dois. Então, assim, para pessoas hétero, para pessoas bi, para pessoas homossexuais. Então, assim, o importante é se cuidar sempre, independente da orientação que vocês tenham, independente do tipo de relação sexual que você faz, sempre ter cuidado. É isso. Meu contato meu celular é 97669-7278.
Eu tenho um site que é do curso que eu faço, que eu dou aula, que é www.especializaçãosexologia sem acento tudo junto.com.br. Muito obrigada.